Oi, gente, aqui é Ellen, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar das minhas últimas leituras, ou seja, os livros que eu li em maio e em junho. Eu não fiz o leituras de maio separado antes, porque eu só tinha lido 2 livros em maio. Porque foi um mês que eu fiquei lendo praticamente só O Poço da Ascensão, né? Brandon Sanderson, que tem 800 páginas. Então, não achei que ia valer a pena fazer um vídeo falando só de 2 livros que eu li. Aí eu resolvi esperar as leituras de junho também para juntar os dois. Só que aconteceu que em junho eu li um pouco mais que o normal também. Assim, eu compensei que maio eu li só 2 livros, né? Apesar de ter sido várias páginas. Em junho eu li muito mais, gente. Então, aqui no total eu vou falar de 7 livros que eu acabei lendo nesses 2 meses. E a começar pelo O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. E esse livro aqui foi o livro do Clube do Livro, da pessoal da minha igreja. E assim, eu achei a premissa dele bem interessante, porque ele vai questionar a forma que a gente trata Deus, assim, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que a gente vai pedir coisas para ele, né, e vai meio que exigir que ele conceda essas coisas, assim, e sendo que Deus não tem obrigação nenhuma de conceder nada, que não é esse o propósito do evangelho e coisa e tal. Ele vai discutir sobre esse tema, assim, que eu acho muito interessante, eu acho válido a gente refletir sobre isso, sim, essa forma da nossa espiritualidade, né? Como a gente está tratando Deus, mesmo como a gente tem feito nossos pedidos. Porque assim, né? No clube a gente discutiu muito esse livro, a gente também concorda com várias coisas que o autor trouxe e a gente discordou de várias outras. Então, por exemplo, a gente pode pedir sim coisas para Deus, né? Se a gente tem essa necessidade, não é errado pedir. Só que a gente tem que entender onde que tá o nosso coração, né? Se a gente, o que que a gente tá pedindo, assim? E, enfim, mas tem várias questões aqui que eu acho assim, vamos entrar no livro em si. Eu acho que o autor, ele tem umas ideias interessantes, só que eu acho que ele também se baseia muito na ideia de outros autores. Ele cita muito aqui o Keller, ele cita o Lewis, outros teólogos, assim. Mas é de uma maneira que eu achei meio excessiva. É como se, eu não sei, ele pega muito emprestado desses outros autores e não desenvolve muitas próprias ideias e os próprios argumentos, sabe? Ele concorda muito com esses outros. E aí eu fico meio assim, não sei, sabe? Eu fiquei meio assim, e ele não se baseia tanto. Tipo, ele traz vários textos da Bíblia aqui, mas eu senti que faltou aprofundamento, sabe? Eu estou acostumada a estudar a Bíblia, assim, a se aprofundar nos assuntos, e aqui eu senti que não aprofunda, sabe? Esse foi também um problema que eu tive com esse livro, que ele inicia a discussão, joga ali, e aí não aprofunda, porque ele questiona isso, tipo, tá. Será que é certa a forma que a gente tem pedido as coisas a Deus? Aí tá, a conclusão é que não, né? Chegamos a essa conclusão. E aí, tá, eu pensar, então qual é a forma correta? O que devemos fazer? O que a gente vai refletir agora sobre isso, né? E aí ele não entra muito. Tipo, aí ele muda de assunto, sabe? Ele fala de vários outros assuntos aqui nesse livro. E aí eu fiquei meio assim, tá. Então, meio que, sabe? Não foi muito satisfatório pra mim esse livro. Eu sei que ele tem uma continuação, mas eu acabei lendo algumas resenhas desse e do outro livro, porque esse livro é super bem avaliado, tá, gente? Ele é bem... Nossa, o pessoal fala bem horrores. Por isso eu estava com uma expectativa alta até. De também que eu ia acabar amando que nem todo mundo, mas eu achei bem superficial. Assim, pra uma pessoa que tá acostumada a estudar vários temas e refletir sobre isso, assim. E falam que o segundo livro também, ele é meio parecido com esse. Assim, não que ele seja repetitivo, assim, do... Tipo, parece que é o mesmo livro de novo. Só que ele também não aprofunda. Então eu já fiquei meio assim, acho que eu não vou ler outras coisas do Rodrigo Bibo, não, porque. Eu não me. Assim, parece que não me acrescentou muito, assim. Tipo. Então, sei lá. Assim, eu gostei do livro, tá? É um livro bom, gente. Eu recomendo esse livro, mas pra mim, pessoalmente, foi assim, tá. Foi ok, sabe? Mas a discussão foi muito legal. Eu adorei. Eu adoro discutir no clube do livro, sabe? É a parte favorita, assim. Mesmo que o livro, às vezes, não atenda a todas as expectativas, é muito bom poder discutir. Eu acho que a experiência, assim, de leitura fica até bem melhor, assim. Mesmo que o livro não tenha sido tudo aquilo. Então, O Deus que Destrói Sonhos tá aqui. Foi o primeiro livro que eu li em maio, lá em maio. Nossa, gente, faz
Parece que faz 1 milhão de anos atrás. Aí, o próximo livro que eu li foi O Poço da Ascensão, que eu já tinha comentado, que foi 800 páginas, foi um calhamaço, que eu tava, assim, foi um calhamaço, mas pra mim, quando eu tava lendo, eu não senti que foi. Assim, eu li até bem rápido, né? Não foi extremamente rápido, porque eu levei um mês depois que eu li esse livro do Rodrigo. E, assim, apesar de ter sido tranquilo de ler, é bem fluida. A escrita do Brandon é bem fluida. Eu achei que ele não precisava ser tão grande. Assim, realmente, gente, tem coisas aqui que eu cortaria, sabe? Tem um pouco um lenga-lenga aqui, tem umas coisas que a Vin fica pensando aqui que eu fico tipo, tá, eu já entendi, sabe? Ou o Elland também, tem uns dilemas aqui filosóficos e políticos que eu achei interessante, mas depois cansa. Eu não sei, eu não curti totalmente esse livro, não, eu esperava mais. Assim, eu gostei muito. Eu ainda dei, acho que eu dei, pro o livro do Rodrigo, acho que eu dei 3 estrelas, se eu não me engano. Esse aqui eu dei 3 estrelas e meia. Porque eu gostei muito mais do primeiro livro da série. E agora eu tô meio assim, eu não sei o que eu vou achar do próximo. Mas enfim, eu tenho uma resenha só desse livro aqui que eu entro em detalhes, né, do que eu achei, o que eu gostei. Tem várias coisas que eu gostei, mas tem várias coisas que eu achei meio paia também. Eu fiquei assim, ai, pra quê, sabe? Mas... Enfim, eu tô até empolgada pra ler e acabar essa primeira trilogia de Mistborn, né? Só que agora já não tô achando tudo isso, assim. Tipo, todo mundo fala que é incrível, que é maravilhoso, que é perfeito. Eu já não tô achando perfeito não, gente, tá? Mas... tudo bem. Ainda é um livro de fantasia muito bom, sabe? Então, Poço da Ascensão, que é o segundo livro... Como é o segundo livro da série, eu não vou nem entrar na história, tá, gente? Se você não leu o primeiro livro de Mistborn... Não tem como eu comentar isso aqui direito, assim, com spoilers, né? Na resenha lá eu acabo comentando várias coisas, assim, eu falo sem spoilers e falo com spoilers também pra quem já leu. Aí acabou o mês de maio, né, que eu só li esses 2 livros, fui pro mês de junho, que eu li Terra Partida, da Claire Leslie Hall. E esse livro eu tinha expectativas boas também, porque eu só via pessoas falando bem dele. E ninguém falava sobre o que era direito, não entendia sobre o que era. E aí eu descobri. E, gente, é um livro de fofoca. É um drama familiar, tá? Tem romance, tem treta, tem assassinato até. Parece uma novela. Parece que você tá lendo uma novela da Globo, assim, tipo... Gente, muito legal. Muito legal mesmo, porque tem essa vibe, assim. Você fica querendo saber o que aconteceu... O que tá rolando, tipo, e é muito bom nesse sentido, assim, mas fora isso, assim, se não é um livro pra te divertir, eu acho que ele não é um livro de reflexão, sabe, porque eu acho que daqui a pouco eu vou esquecer tudo que aconteceu aqui, foi mais do momento, sabe, esse é um livro pra você sair de ressaca também, de você se entreter com uma história que é babado, assim, porque tem umas coisas que é babado, sabe. Então, eu recomendo, eu dei 4 estrelas para esse livro. Também tem uma resenha que eu fiz, que é contando a história do livro sem spoilers, assim, e com spoilers, para quem quer saber e por acaso não quer ler, né? Eu conto a história toda com os spoilers, porque eu precisava mesmo, tipo, desabafar sobre algumas coisas que aconteceram aqui, que foram muito interessantes e... Enfim, a única coisa, assim, que eu não gostei muito... 2 coisas, na verdade. Uma é que eu achei um dos personagens, o Frank, que é o marido da protagonista aqui, eu achei ele muito perfeito. Assim, eu achei ele um personagem que não existe na vida real, porque se isso aqui é que nem uma novela, óbvio que eles não vão ser realistas, mas todos os outros personagens eu achei que tinha um nível de realismo ali. Mas o Frank, não. Frank não tinha nenhum defeito, ele é perfeito, ele amava, tipo, a esposa dele incondicionalmente, assim... Fez tudo por ela. Aí, gente, várias coisas aqui que eu não posso nem falar, que eu fiquei, tá, esse homem não existe na vida real, sabe? Uma pessoa assim não existe. Isso me tirava um pouco do livro, porque tem coisas que só dão certo na história porque esse homem não tem defeito, sabe? Pra funcionar algumas coisas aqui. Na verdade, ele tem um defeito, sim, que é uma coisa que dá errado na vida dele, assim, mas fora isso, nada, sabe? E a outra coisa... não lembro mais o que eu ia falar, que era outra coisa. Tipo, enfim, mas tem tem um vídeo só explicando aqui do... lembrei o que era outra coisa. Na verdade, tem um plot aqui que eu também não posso comentar muito, que é um plot que eu, pessoalmente, não gosto muito. Que envolve a protagonista ali, as decisões que a protagonista toma.
E eu não consigo lidar muito bem com isso. Eu acho, assim, eu não gosto mesmo, assim, no nível pessoal, sabe? Apesar de que a história é interessante e tudo mais, mas pra mim, ai, não, para mim não rola esse tipo de plot, assim, eu não consigo criar simpatia, empatia, nenhum tipo de compreensão pela protagonista por causa das decisões que ela tomou, assim, pra mim não faz sentido. Isso que é a questão. Eu não entendo, eu não consigo entender quem faz esse tipo de coisa. E a protagonista entra nessa categoria de pessoas que fazem isso. E mesmo a gente estando no ponto de vista dela, ela explicando os sentimentos dela, mesmo assim eu fiquei, isso não faz sentido. Eu não acredito em você, você é uma pessoa péssima, sabe? Então, sei lá, apesar de ser a coisa mais comum do mundo, isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo, sabe? Enfim, assista o vídeo lá se você quer saber o que que é, mesmo se você não tenha lido, né? Então, tem um vídeo só contando tudo o que acontece aqui, se você ficou curioso. Aí, o próximo livro que eu li, na verdade, foi uma releitura, que era uma das metas desse ano, era continuar a releitura de Eragon, e eu li Eldest, do Christopher Paolini. E, gente, foi uma delícia reler esse livro, e eu achava que eu não ia gostar, porque eu tava com medo, gente, eu tava com medo da releitura da série de Eragon, porque eu li essa série muito nova, né? Foi a primeira série de fantasia que eu li. Eu já cheguei a reler, acho que os 3 primeiros livros, e eu só nunca reli o último, que é o Herança. E agora eu quero reler todos de novo, assim. Eu reli Eragon ano passado, agora peguei Eldest, porque são livros grandes também. Não são livros tão fluidos, assim. Se bem que Eldest fluiu bastante, porque eu tava muito interessada nos 2 pontos de vista. Porque aqui a gente vai seguir o Eragon agora tendo um treinamento, porque ele é um cavaleiro de dragão. E agora ele vai ter um treinamento formal mesmo com os elfos. E essa parte dos elfos é muito legal, porque os elfos são uma raça aqui que são muito misteriosa, ninguém conhece muito deles. Eles são muito poderosos, eles têm uma conexão com a magia muito forte, que as outras raças não têm tão forte assim quanto eles, né? E a gente quer muito saber o que vai acontecer, o que o Eragon vai aprender. E é muito legal, gente. É muito legal toda essa parte, tudo que ele aprende, o treinamento dele. É muito sofrido, mas é muito legal. E o outro ponto de vista aqui, que é do Horan, que é o irmão do Eragon. O irmão não, o primo do Eragon. Que quando o Eragon fugiu lá da vilazinha deles, o primo acabou descobrindo que, tipo, o Eragon fugiu e o pai do Horan, que é o tio do Eragon, né? Acabou morrendo e ele não sabe o que aconteceu de verdade. Ele não sabe que o Eragon é um cavaleiro de dragão. Então ele tem raiva do Eragon, né? Por ter acontecido tudo isso, ele culpa o Eragon. Mas aí ficou uma confusão pra ele resolver. Porque aparece os Hazak lá, que são esses dois que não são humanos, são tipo uns seres esquisitos, assim. Que eles que mataram o tio do Eragon e atacaram o Eragon e perseguiram o Eragon pra recuperar o ovo da Safira, ou a Safira em si, né? Pra recrutar o Eragon pro lado do rei. E eles voltam lá porque eles querem agora ter um papo com o Horan, né? Eles querem usar o Horan pra chegar no Eragon. E aí começa a confusão, porque como é que eles vão fazer agora? Como é que eles vão defender a vila, né? E agora eles viram inimigos do Império. E, tipo, a vila inteira é inimiga do Império. E agora? Como é que a gente faz pra salvar essas pessoas, né? Então, o ponto de vista do Horan é basicamente ele tirando a vila toda dali pra chegar até onde os rebeldes estão, que estão lá no sul do país, assim. Então, eles vão atravessar o país com uma vila inteira. Tipo, umas 300 pessoas. Essa é a missão do Horan. E eu achei muito legal, tipo... E a primeira vez que eu li, gente, isso não é nada de legal, assim, porque quando você é mais nova, ou sei lá, talvez hoje em dia também, depende do... Se você tá lendo Eragon a primeira vez, você não vai achar o ponto de vista do Horan tão interessante, eu acho, porque o Eragon tá lá, o Eragon tem um dragão, tá aprendendo sobre magia, e o Horan, tipo, tá levando um monte de gente num barco pra vila, pra lá embaixo, lá pros rebeldes, e assim, não é o mesmo nível, assim, de coisas que estão acontecendo, de interesse, né? Mas eu achei muito legal. Dessa vez eu li, eu fiquei, gente, como é que ele vai fazer isso? Gente, isso é impossível. Eu achei um plot tão inesperado, porque eu não lembrava que isso acontecia, que ele ia levar todo mundo. Eu lembrava que eles pegavam um barco e que ele queria chegar lá, e ele consegue chegar de fato, mas eu ficava assim, gente, mas isso é muita loucura. Como é que vocês vão fazer isso? E ele consegue, ele vai explicando e faz sentido. Tipo, ele também tem muita sorte também, né? Vamos admitir
Que tem até eles na história falam, nossa, a gente deu muita sorte, porque, tipo, tinha tudo pra dar errado, sabe? Mas acontecem coisas assim que, tem pessoas que morrem no caminho, eles também são descobertos algumas vezes, assim. Eles recebem ajuda de aliados do Eragon também pra dar certo. Então, assim, as coisas se encaixam, sabe? E eu gostei muito, gente. E o Horan tá se transformando num grande gostoso também aqui, se ele já não é, porque ele, ai, gente, é isso, assim, é sobre isso. Então, eu tô animada pra ler o próximo, que acho que é Brizinger, se eu não me engano. Apesar de que eu sei que Brizinger é complicado, gente. É um livro complicado, porque eu lembro que ele é mais arrastado ainda. Esse aqui eu ainda achei fluido, apesar dele ter umas... Tem uns floreios na escrita que de repente, o Christopher Pauline decidiu assim, tipo, quer saber? Quero mostrar todos os meus dons de escrita. E eu acredito que ele melhorou a escrita dele em comparação com o Eragon. Aqui, né, dá pra ver que teve um salto. Mas ainda tem coisas assim que eu não sei se eu gosto muito, né, também. Não sei se são muito necessárias. Tipo, ele gosta muito de introduzir personagens que não são importantes de forma alguma pra história, tipo, por nome, assim mesmo. Que nem o Eragon tá viajando até os elfos, né? E ele tem a companhia de vários anões. E aí, cada anão a gente já sabe o nome deles, tem vários diálogos com esses anões, assim. E assim, pra ele deve ter sido o máximo desenvolver o universo dele, mas tem coisas aqui que eu cortaria. Simplesmente. Mesma coisa do lado do Horan, também tem os villagers lá, o pessoal da vila. Tem vários que você, tipo, ele cita por nome e você nem sabe quem é, e aí, sei lá. Não precisava, sabe? Dava pra ser um pouquinho mais enxuto, que tava ótimo. Mas eu amei a releitura, né? Então eu dei 4 estrelas pra Eldesh e foi isso. Tem também um vídeo só sobre Eldesh, se quiser assistir, saber mais. E mesmo que você não tenha lido a série, eu acabo contando a coisa que acontece, então é sobre isso. Aí o próximo livro que eu li foi o livro da Sophie Kinsella, Como é para Você. Gente, eu tava, assim, bem empolgada, entre aspas, assim, pra ler esse livro, porque na verdade, eu tava curiosa. Porque esse foi o último livro que a Sophie Kinsella publicou em vida, assim, que ela acabou falecendo, e esse livro é sobre ela, é sobre a vida dela, só que é uma ficção. Então, ela não é um livro de não ficção, ela mesma fala que ela criou uma personagem para representar ela, e só que as coisas que acontecem com essa personagem são iguais que acontecem na vida dela. Ela só mudou algumas coisas, assim, detalhes, para fazer mais sentido a narrativa. Eu acho que essa foi a forma que ela encontrou de conseguir desabafar, de conseguir falar sobre a própria vida de uma forma mais leve, assim, sem aquele peso de você retratar a própria vida, né, num livro de não ficção. Eu acho que foi isso que ela fez. E o que acontece aqui, né? A Sophie Kinsella, ela foi diagnosticada com um câncer cerebral muito agressivo, que realmente não tinha, assim, a expectativa de vida era 6 meses, eu acho, assim, não era muito tempo, não. E não tinha muita expectativa de cura, apesar dela tentar fazer todos os tratamentos possíveis, né? Porque a Sophie Kinsella, ela é uma autora muito famosa, né? Ela vendeu muitos livros, assim. Ela ficou mais famosa por causa da adaptação dos Delírios de Consumo da Becky Bloom, né? Que é um filme muito famoso, assim, também. E então ela, tipo, tem uma vida confortável, ela tem 5 filhos, se eu não me engano. Tem um marido, assim, que é muito bom, assim, que é muito carinhoso com ela. Tem uma família incrível, né? Assim, uma vida muito boa, assim. E aí e ela até fala no começo, tipo, nossa, eu tive muita sorte, sabe? Tudo que eu tenho, assim, eu sou muito grata e tal. E aí ela fica doente. E diante da doença, ela fica. Gente, tipo, então a minha sorte acabou, sabe? É muito interessante esse livro porque ela se questiona um pouco por que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo ela aceita, sabe? Com muita leveza, assim. Porque ela tem esse jeitinho. Se você já leu qualquer livro dela, os livros dela geralmente são bem engraçados. É tipo. Comédia romântica, assim, né? Que o foco é mais a comédia também. Tem o romance, a parte do romance, mas é mais comédia, pra você dar risada. Ela é bem humorada, é bem irônica também, o jeito que ela escreve. E aqui também ela trata com bom humor, ela fica fazendo piadinha, ela tem conversas com o marido que são bem descontraídas, porque, gente, senão você vai, sabe, você vai definhar, vai ficar triste, não tem o que fazer. Então ela enfrentou a doença, assim, dessa forma leve, que eu achei muito
interessante, assim, de ver, que é bem típico dela, dá pra ver que é ela ali, sabe? Nas páginas e tal. E o triste, assim, que ela conta é que ela acabou fazendo uma cirurgia pra remover o tumor no cérebro. E ela acorda da cirurgia sem se lembrar que ela tinha feito uma cirurgia, ela não lembra que ela estava doente, ela fica muito debilitada, ela tem vários lapsos na memória e, nossa, foi bem tenso, assim, a recuperação, ela vivia caindo também, e o livro, ele é narrado dessa forma, como se fossem cortes, vários cortes, assim, tipo, não é uma coisa linear, tão, sabe, que dá pra ver que são vários lapsos, assim, na vida dela. A gente tá vendo apenas partes da vida dela, sabe? Não é tão contínuo assim. E aí no final ela termina com um tom bem positivo, porque ela acaba vivendo mais do que a expectativa que tinham dado pra ela. Acho que não lembro se eram 6 meses ou um ano agora. Acho que era um ano até. Sei. E ela acaba superando o tempo que tinham falado pra ela até. E ela tava se sentindo bem, assim, ela tava até fazendo exercício. E, gente, mas aí a gente sabe o que aconteceu depois que ela publicou esse livro, ela de fato acabou falecendo. Então você fica, tipo, ai, é muito triste, porque ela não deixou de ter esperança que ela ia continuar vivendo, sabe? Mas ela acabou falecendo. E eu nem sabia nada sobre a vida dela, assim, que ela tinha 5 filhos. Não sabia nada mesmo, assim. Então foi um livro que foi bem interessante de ler. E só que ao mesmo tempo eu esperava um pouquinho mais, porque apesar de ter sido bem do jeitinho dela o livro, eu achava que algumas coisas poderiam ser diferentes, poderiam ser mais, assim, mais o meu gosto pessoal de livro de não ficção, apesar disso não ser um livro de não ficção, né? Isso aqui não é um livro não é um romance, é uma novela, é um livro mais curto mesmo. E eu queria que fosse maior, assim, eu realmente queria que fosse mais detalhada, que ela aprofundasse mais nas reflexões sobre a doença, sobre os filhos, assim, ela não entra também muito na questão de como que é pros filhos, assim, até porque, como ela tá debilitada, eu acho que essa é a questão também, ela ficou muito debilitada, com muito lapso de memória, e aí isso deve ter afetado também a escrita dela, mas, enfim, mesmo assim, eu achei que é um livro muito bom, sabe, eu só realmente acho que tinha uma expectativa que ia ser um pouquinho diferente, assim. Que talvez ela tenha. Como ela criou uma personagem pra representar ela, pra representar a família dela, eu fiquei assim, ai. Tem aquele questionamento também de tipo, mas o que que é verdade e o que que não é também, né? Eu acho que eu prefiro, assim, quando realmente é um livro de não ficção mesmo, que a pessoa se expõe ali, ela abre mesmo sobre tudo que aconteceu. Mas enfim, foi a escolha da autora, né? Infelizmente ela não está mais entre nós, assim. Tem todos os outros livros dela aí. Tem vários que eu queria ler, assim, também. Que eu gosto muito da escrita dela, sabe? É uma pena ela ter falecido. É muito triste isso, gente. Então, sei lá, esse livro foi bem impactante de ler, assim, apesar dele ser bem curtinho. Então, esse foi Como é para Você. Aí, o próximo livro que eu li foi o Carl Explorador, o Explorador de Masmorras, do Matt Dillman. E esse foi, gente, foi uma surpresa muito boa pra mim, assim, porque eu me diverti muito lendo esse livro. Foi um livro muito engraçado, foi um livro descontraído. Ele é uma mistureba de várias coisas, assim, que eu gosto. Então, assim, na verdade, eu falo uma surpresa, mas na verdade eu já sabia que tinha altas chances de eu gostar pelo que as pessoas falavam, né? Só que quando eu li, gente, foi até melhor do que eu esperava. Assim, e eu tô meio preocupada porque eu descobri que é uma série extremamente longa desse livro aqui. E, assim, só de ler ele eu já saquei que vai ser uma série longa, porque... Ai, gente, só pra explicar a sinopse dele já vai ser uma loucura, tá? Vai ser... Gente, eu preciso de um tempo pra, pra falar sobre ele, assim, que... Meu Deus do céu. Então, basicamente, assim... Aqui é um cenário pós-apocalíptico em que alienígenas simplesmente sequestraram o planeta Terra inteiro. Eles acabam, assim, quando eu falo sequestro, é literalmente assim, eles confiscam tudo que tem na Terra e as pessoas morrem. A maioria das pessoas morrem. Ele fala no começo que todo mundo que estava dentro de algum espaço fechado, tipo, dentro de casa, dentro de carros, todas as pessoas morreram na hora, assim.
em que os alienígenas sequestram a Terra. E as pessoas que estavam do lado de fora, de alguma forma, elas têm a oportunidade de entrar na masmorra que a Terra se transforma. Então, dentro da... Você desce, né, uma escadaria, e isso é uma masmorra. E é uma masmorra igual de, assim, de RPG, de D&D, que tem vários níveis, né? Conforme você vai descendo mais fundo nos níveis, vai ficando mais difícil, vai aparecendo monstros, né, que são difíceis de derrotar. E é basicamente um jogo. É literalmente um jogo que todo mundo pode tentar participar ali, que sobreviveu, no caso, né? E você recebe itens, armas, né? Você tem armaduras, enfim, tudo que é de RPG, assim, de jogo mesmo, é o que acontece ali. Só que é na vida real, tipo, também, assim, se você morrer ali no jogo, você morre, acabou. E é um jogo porque ele está sendo transmitido, é um reality show que é transmitido no universo, assim, nessa nação alienígena que sequestrou a Terra, que é uma nação que oprime várias outras, assim, que eles têm um monopólio. E então, assim, é ficção científica, é fantasia, é distopia ao mesmo tempo. É uma mistura, sabe? E o Carl, ele entra na masmorra com a gata da ex-namorada dele, que eles terminaram, mas a gata acabou ficando ali com ele ficou de devolver a gata. E eles acabam entrando, e aí logo no começo, quando eles fazem o tutorial, né, que eles ganham várias, tipo, aparecem várias conquistas pra eles, assim, é muito, tipo, igual videogame, gente. Conforme eles vão fazendo as coisas, eles liberam conquistas, eles ganham prêmios, e a gata acaba ganhando uma recompensa lá, que ela ganha uma transformação, e ela acaba adquirindo um nível muito alto de inteligência, então ela começa a falar, ela... né, adquire a capacidade de falar e ela vira uma jogadora também, em vez de ser só um animal, assim, um pet, né? E, gente, é muito engraçado, porque ela é a princesa Donut. E como ela tem um nível de carisma e de inteligência muito maior que o Carl, ela vira a líder do grupo deles, assim. Ai, gente, é muito legal, ela é muito incrível, assim. Se você gosta de gatos, assim, eu acho que esse livro também é uma boa, porque é muito bem humorado, sabe? E, enfim, os dois estão ali e eles têm que realmente enfrentar o andar ali, os monstros, tem goblins, tem, assim, monstros que é, tipo, realmente tirado de videogame, assim, de RPG. E tem chefes, né, chefões do andar. E como é um reality show, eles têm que também ter um desempenho bom no jogo para chamar a atenção de patrocinadores, porque eles têm que gerar audiência, né? Isso é para eles terem vantagens dentro do jogo. Então, tem esse esquema delicado, assim, de eles têm que atrair audiência, mas ao mesmo tempo eles têm que tomar cuidado para não morrer ali dentro, porque, né? Enfim. E é muito divertido, porque ele é bem humorado. Tem uma IA, que é a IA do jogo, que fala as conquistas pra eles também, que tem diálogos bem engraçados. Gente, é porque assim, tem uma questão que a masmorra, ela foi criada ali realmente usando todas essas referências culturais da Terra. E então, pra gente que tá lendo, assim, é muito divertido, porque a gente cata as referências, assim, tem muita referência de jogo, de filmes, de séries, e eu achei bem legal também que a localização pro português foi bem boa também. Tem memes aqui que só quem é brasileiro entende que eles localizaram. Tem, tipo, ele recebe uma conquista de, sei lá, resgatador de animal. Porque a... Como é que é? Aquela menina lá que resgata animais, acho que é a Luísa Mel, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, foi muito divertido, assim, pra mim ler. E também tem um aspecto, assim, que quando eu tava lendo, né, da minha experiência pessoal, que eu estava muito doente esses dias, assim, eu passei muito mal. E teve um dia que eu fiquei o dia inteiro de cama, eu não conseguia fazer nada. E a única coisa que eu fiz foi ficar lendo esse livro o dia inteiro, assim, e dormindo. Então, esse livro me acompanhou, assim, quando eu não estava me sentindo muito bem. E foi muito bom, assim, foi muito divertido. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque eu acho que ainda tem uns aspectos, assim, que eu achei ele um pouco repetitivo também. Porque, gente, quando você vai jogar um RPG, principalmente um JRPG, que são aqueles jogos de RPG japoneses, assim, que são repetitivos. Tipo, você vai lá, mata um monstro, ganha experiência, pega os itens, aí mata outro, e assim, por aí vai, sabe? Aí acha o chefão, mata o chefão, não sei o quê. Ele tem esse aspecto repetitivo. Pra mim, eu não me incomodo muito, assim, porque eu gosto desse tipo de jogo, e aí o livro reflete isso também.
Só que tem momentos, assim, que às vezes é demais, sabe? Também. Então, não sei se precisava ser extremamente, assim, repetitivo, mas ele tem esse tom, né? Mas fora isso, gente, apesar dele ser um livro engraçado e descontraído, ele também é bem violento, sabe? Tem bastante cena de violência aqui. E também, isso não é um ponto negativo, sabe? Eu só tô, assim, avisando também. E ele também, ele vai trazer críticas, sabe? Porque, apesar de, a gente tá num jogo, né? A gente tem que matar os monstros e não sei o quê. E tem situações engraçadas. Mas, ao mesmo tempo, eles, tipo, alienígenas sequestraram a Terra, eles estão num reality show. Tem questões, assim, que o Carl acaba percebendo, assim, que não estão certas ali dentro. Tipo, a situação deles já tá toda errada, né? Ele já tá traumatizado com tudo que aconteceu, né? A Terra não existe mais, basicamente, né? Eles são sobreviventes. E eles estão nesse reality que eles têm que agradar pessoas, assim, pra conseguir ter vantagem, senão eles vão morrer. Mas ao mesmo tempo ele percebe coisas que não estão certas na masmorra, assim, de que pessoas estão sendo praticamente torturadas ou descaracterizadas, assim. É uma coisa muito louca, assim, que ele começa a perceber. E nesse livro eles chegam. O objetivo ali do jogo deles, quem vence o jogo, acho que chega até o 18º andar, alguma coisa assim, na masmorra, né? Só que ninguém nunca chegou nesse nível. Tipo, ninguém. Acho que o máximo que chegaram foi no 13º, alguma coisa assim. E nesse livro ele só narra até ele chegando até o 3º andar, só. E essa série tem, tipo, 8 livros, eu acho. É uma série muito longa. E aqui no Brasil só tem 2. Esse mais um. Eu acho que tem um livro paralelo, assim. Não sei se é de contos, o que que é. Acho que... Não sei se segue o Carl ou segue outra pessoa, mas... gente, é um esquema de pirâmide, tá? Isso aqui. E aí eu já não sei se eu vou conseguir ler todos ou se vou manter o interesse, mas eu gostei muito da Princesa Donut e do Carl. Eles são protagonistas incríveis, eles têm uma química incrível, assim, de... Funciona muito bem a dinâmica deles, né? E, gente, recomendo muito, principalmente se você gosta de RPG, se gosta de D&D. Talvez se você não tenha contato com D&D, principalmente, talvez você não entenda um monte de coisa aqui, tá? Mas, assim, se você é desse mundinho, nossa, vai ser um prato cheio. Aí o próximo livro que eu li foi Instant Karma, da Marissa Meyer. Que, gente, Marissa Meyer, pra mim, é uma queridinha no meu coração, tá? Eu gosto muito dos livros dela, da Crônicas Lunares, principalmente. Já li, acho que aquele Sem Coração, que é uma releitura da Rainha de Copas. Eu não... Acho que foi só isso que eu li dela. A série toda da Crônicas Lunares é aquele ali. E esse aqui agora, que é um livro de romance contemporâneo. Então, saiu um pouco da fantasia que ela escrevia e foi pro... acho que eu li um outro livro dela também, que eu achei meio bomba. Que acho que era uma releitura de Rumpelstiltskin. Que é o Áureo. Acho que é da Marissa Meyer também. Aquele lá eu achei nada a ver. Mas, assim, nossa, mas aqui a escrita dela tá totalmente diferente, assim. Tá bem fluida, bem fácil de ler, sabe? É a primeira vez que eu leio realmente uma coisa contemporânea dela, né? Assim, de romance, um gênero totalmente diferente, e é um romance adolescente ainda por cima, então ele é mais descontraído, né, tem questões mais de adolescente aqui, e eu queria uma coisa leve, porque, que nem eu falei, eu tava passando mal aqueles dias, né, então eu pensei, eu quero ler alguma coisa mais tranquila, né, então eu peguei esse livro e, gente, esse livro é uma loucura, tá? Vou começar por aí, porque quando eu fui, assim, eu fui ler ele sem saber sobre o que que é. E depois eu li, tipo, a sinopse, assim, aí eu fiquei, gente, mas isso não faz sentido nenhum, sabe? Eu fiquei assim, tipo, what's going on? Porque ele já começa que a protagonista, ela tá num karaokê com os amigos dela, assim, no restaurante que eles gostam de frequentar. Aí ela acaba cantando lá essa música que é Instant Karma, que é uma música que ela gosta muito, que é uma música que eu nunca ouvi na vida, assim, porque esse livro tem muitas referências a Beatles e música. E assim, tipo, gente, eu não escuto música, tá, já? Assim, eu não sou a pessoa que mais escuta música, que tem referência musical, assim, eu não me importo, sabe? Eu fico escutando as mesmas 5 músicas no repeat, é isso, assim. Pra mim, não é um tema que me atrai, não. E, enfim, ela gosta muito do Beatles, eu também não, tipo, não me importo com Beatles. Aí ela fala, porque o Beatles é a melhor banda do mundo, não sei o que. Aí eu, tipo, não sei se concordo com isso também. Eu acho que eles são muito superestimados aqui, assim. Apesar de eu, tipo, também
devo ter escutado pouquíssimas músicas deles, não é uma coisa que me atrai de forma alguma, assim. E sinto muito se você gosta, mas pra mim eu sou tanto faz, sabe? Mas aqui a protagonista ama os Beatles, ela canta essa música. Aí depois ela cantar essa música, ela escorrega e bate cabeça no chão. E aí depois que ela bate cabeça, ela adquire poderes. Então, assim, só que são poderes que é meio que assim, kármicos, né? É o karma. Tipo, quando ela vê alguém fazendo alguma coisa errada, ela consegue punir essas pessoas pelas coisas erradas que essas pessoas estão fazendo. E, assim, tipo, sei lá, alguém, sei lá, grudou um chiclete embaixo da mesa. E aí ela consegue fazer com que essa pessoa aconteça alguma coisa com ela de um nível semelhante. Tipo, daí um passarinho vai lá e caga na cabeça dessa pessoa. Tipo, assim, nesse nível, assim, né? O que pra mim, quando eu vi isso de, ela tem poderes do karma, pra mim, eu acho que era só coisa da cabeça dela. Ela não realmente tinha esses poderes necessariamente. Mas é um elemento que eu achei tão, tipo, aleatório, assim, mas, enfim. Mas a questão toda desse livro é que a protagonista, ela... Eu já esqueci o nome dela. É Prudence. É porque ela e os irmãos, todos têm nomes que têm músicas do Beatles, tem a ver, assim. E Prudence, acho que é uma música também. E ela tem uma questão que ela é muito certinha, muito perfeccionista. O começo do livro ela tá apresentando um trabalho, o último trabalho, assim, de ciências, assim, da matéria de ciências lá. E ela vai mal nesse trabalho porque ela tem que fazer dupla com o Quinton? Queens? Eu não lembro o nome direito dele. Quint? É o Quint. E ele meio que, assim, dava bolo, né? Tipo, não chegava na hora das coisas que tinha que fazer. Eles não tinham uma sintonia boa. Aí eles acabam tirando uma nota meio ruim nesse trabalho e ela fica de cara porque ela não aceita tirar notas ruins, né? E ela se esforçou muito pro trabalho, só que não era aquilo que o professor tinha pedido dela, assim, basicamente. E aí ela fica atazanando o Quint, assim, pra poder refazer esse trabalho, pra conseguir melhorar a nota. E aí eles têm essa relação conturbada ali e tal, mas aí eles acabam se aproximando, porque ele acaba concordando em refazer o trabalho se ela ajudar ele no lugar que ele trabalha lá, que é um centro de resgate de animais marinhos. E essa é a parte mais legal do livro. Essa parte do centro de resgate, que eu não esperava que ia ter esse plot, assim, que ia falar sobre esses animais, que eles iam ajudar, né, iam falar sobre essa questão ambiental, assim, eu achei isso bem legal. Então eles vão se aproximar ali, né, ela vai acabar, assim, parando de ser tão, né, chata com ele, assim, porque ela acha que ele é um porre, e não sei o que, ela reclama muito dele, nossa. E aí vai ter outras coisas aqui acontecendo também, enquanto ela vai punindo as pessoas com esse poder do karma, e ela reparou que esse poder não funciona com ele. Assim, mas ela não reflete muito sobre isso, assim, tipo, é só, enfim. Ela também pode, acho que, meio que abençoar as pessoas também, se a pessoa faz alguma coisa certa, acontece uma coisa boa com ela, que é o karma, né, a retribuição. E aí, é isso, é um romance adolescente, né, mas assim, esse livro, gente, essa protagonista, pelo amor de Deus, é assim, acho que é o top protagonistas mais irritantes que eu já li. E a única justificativa que dá pra defender ela é porque ela é uma adolescente, gente, mas é uma adolescente insuportável, muito chata. Assim, que qualquer coisinha que as pessoas fizessem, ela já tava querendo matar essas pessoas. Eu pensei, gente, ainda bem que o poder dela é uma retribuição equivalente, né? Não é tipo o Death Note, porque isso aí, o Death Note na mão dessa menina, ela tinha matado todo mundo já. Todo mundo da escola dela, tipo, gente, eu achei ela muito complicada, assim. No começo você lê e você fica, gente, essa menina é maluca. Muito chata mesmo, assim. Ela tem uns pensamentos que, pelo amor de Deus, assim. E aí eu fiquei, tá, adolescente, né? Adolescente. Apesar de que tem outros adolescentes nessa história que não são Hitler também aqui, né? É só ela que é, assim, bem... Nossa, bem doida das ideias. Mas, assim, eu entendi que ela é, assim, de propósito, né? Que a autora vai desenvolver ela vai amadurecer, ela vai perceber que ela tá equivocada. Só que isso não acontece muito, não. Assim, quando ela acaba, assim, se aproximando do Quint, ela dá uma acalmada, assim, né? Nesse jeitão dela moralista, mas, nossa, ele ainda assim falta, sabe? Ela tá muito em falta. Tem várias coisas aqui que eu achei bem complicado. A questão dos poderes lá, do karma,
atrai uma confusão que eu gostei, porque ela acaba punindo uma pessoa e aí isso causa consequências pra outra e causa uma confusão e aí tudo volta pra ela, assim, é uma loucura, assim, sabe? Então, eu gostei da história do livro. Eu gostei. O romance é fofinho. Só que eu não gostei da forma que acontece no final. Tudo se. Assim, nossa, o final do livro é muito rápido. Tinha várias tretas que tinham que ser resolvidas e eles não resolvem algumas coisas. Ficou em aberto. Eu ainda vou gravar um vídeo só desse livro porque eu preciso explicar tudo que acontece. E acho que ler umas partes dele que eu marquei também. Que eu fico, gente, muito louco. Mas assim, é um livro bem fluido de ler. Não doeu ler ele. Foi divertido nesse sentido que tem uma hora que eu só aceitei que a protagonista é a irritante mesmo e é de propósito. Aí eu fiquei, nossa, que outro absurdo ela vai falar dessa vez, sabe? Virou divertido, assim, ficou divertido depois de um tempo. Mas no começo eu fiquei, gente, não é possível uma coisa dessa. Algumas coisas ela até tinha razão, mas a gente pensa com esse pensamento de adulto, assim, de que tem a cabeça, assim, amadurecida, mas quando você é adolescente, tudo é muito injusto, tudo enche muito saco, sabe? E, enfim. Então, pra esse, acho que eu dei 3,5 estrelas, né, da Marissa Mayer, mas, foi legal, pra mim foi um bom fechamento de mês, assim, foi divertido, então esse foi Instant Karma. E esses foram os livros, tá, gente, que eu li em maio e junho. E agora pra julho também já concluí um livro, já estou prestes a concluir outro. Então promete, gente, vai ter bastante coisa pra ler aí. Tô animada. E é isso, gente, espero que tenham gostado até aqui. Muito obrigada por escutarem. Até mais. Tchau, tchau.